Estou dizendo que 2025 foi exatamente como Netuno. Sabíamos que haveria uma grande crise em 2025, de uma maneira especial, não apenas em 2020, que foi o mesmo que Netuno, mas 2025 será uma crise cada vez mais profunda. Meus irmãos e irmãs, veremos que o que está acontecendo em 2025 levará diretamente à aprovação de uma lei dominical nacional. Isso não é acidental que o Sr. Trump seja presidente. Não é acidental que o Papa Leão XIV esteja no cargo. Não é acidental que este bombardeio esteja ocorrendo agora no Irã e estamos vendo o que está acontecendo em Israel. Tudo isso está se encaixando nos eventos finais que o profeta diz que serão rápidos. Meus irmãos e irmãs, é melhor nos prepararmos como nunca antes. Vamos estudar como nunca antes. Mas como? Alguém diz como você conseguiu então olhar e ver 2025? Vemos por volta de 2031, mais ou menos. Mas como você chegou a 2025, mais ou menos? Agora, vamos olhar duas coisas. Vamos olhar para os escritos ou as palavras dos homens sábios. E vamos olhar para os escritos e as palavras dos profetas. E vamos ver com base nas escrituras. Vamos ver com base nas escrituras, irmãos e irmãs, que quando eles dizem a mesma coisa, é hora de Jesus vir. Mateus capítulo 24. Mateus 24 nos diz, no versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Lembrem-se de alguém dizendo, uma palavra do Salvador não deve ser usada para destruir outra. Embora possamos não saber o dia nem a hora antes do fim do tempo de graça, nós podemos conhecer a geração final. E então o que precisamos começar a estudar para entender 2025 é que não podemos estudar apenas uma coisa ou outra. Temos que começar a estudar gerações. Quando estudamos gerações, lembrem-se de que Deus não nos dá o dia, a hora, a data exata. Ele disse esta geração. Então a maneira de encontrar Netuno, em outras palavras, a maneira de encontrar 2025 mais ou menos, porque este ano não é um ano comum. Temos que estudar as gerações bíblicas. E uma vez que estudarmos as gerações, encontraremos 2025. Agora, meus irmãos e irmãs, observem o que o profeta diz no volume 5 dos Testemunhos. O profeta diz algo muito interessante, nos contando exatamente sobre isso. Volume 5, página 207. Este é o capítulo sobre o selo de Deus. O profeta diz, Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial. Onde é o lugar santíssimo? Está no céu, não na terra. Onde está o propiciatório sobre a Arca da Aliança? Onde está a Arca da Aliança? Não no pátio exterior, não no lugar santo, mas no lugar santíssimo. Então o profeta está nos dizendo que Jesus está prestes a deixar o lugar santíssimo. Vejam o que diz, ela continua, a vestir as vestes da vingança e derramar sua ira e julgamentos sobre aqueles que não responderam à luz que Deus lhes deu, porque os pecadores contra uma obra má não são facilmente executados rapidamente. Portanto, o coração do Filho do Homem os está impelindo a praticar o mal. O profeta está citando Eclesiastes 8. Em vez de serem amolecidos pela paciência e longanimidade que o Senhor exerceu sobre eles, aqueles que não temem a Deus e não amam a verdade fortalecem seus corações em seu mau caminho. Mas escutem o que o profeta diz. Mas há limites. Há o quê? Limites, até mesmo a paciência de Deus. Portanto, Deus deve interferir e justificar. Meus irmãos e irmãs, o profeta diz que Jesus está prestes a deixar o propiciatório. Ele é misericordioso, ele é longânimo, mas o profeta diz que há limites. Mas não precisamos adivinhar sobre esses limites. Vocês veem limites na sua tela. Agora observem o que o profeta continua dizendo na próxima página. Página 28, mesmo capítulo, próxima página. Então o profeta cita Gênesis capítulo 15. Em Gênesis 15, vamos abrir rapidamente em Gênesis 15. Em Gênesis 15, o profeta Moisés, no primeiro livro de Moisés, diz em Gênesis 15, verso 13, e disse a Abraão, saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua. Vá para o versículo 14. E também julgarei a nação a quem servirão, e depois sairão. Vão para o versículo 16. Mas no que diz, pessoal, no que? Mas na quarta geração, circula
circulem isso, sublinhem isso. Agora olhem para a sua tela. O volume 5, página 208, diz, ela está citando esse versículo de Gênesis 15:16, e diz, dos amorreus, disse o Senhor, na quarta geração, voltarão para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Então o profeta parte deste ponto de Gênesis 15, e agora está lidando com o que temos falado sobre Jesus, deixando o lugar santíssimo. E diz, embora esta nação fosse conspícua, por causa de sua idolatria e corrupção, ainda não havia enchido o cálice da iniquidade. Em outras palavras, o tempo de graça ainda não havia se encerrado. Seu limite não havia sido atingido. Bem, quando será atingido? Vamos até a última parte desse parágrafo. E diz, o Criador compassivo estava disposto a suportar a iniquidade deles até a quarta geração. Observem agora que o profeta está traçando um paralelo entre o que aconteceu em Gênesis 15 e o que acontecerá quando Jesus deixar o lugar santíssimo do santuário celestial. Agora, meus irmãos e irmãs, o texto diz que aquele Salvador compassivo estava esperando até o limite, e esse limite era a quarta geração. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês verão que isso faz todo sentido quando estudarmos isso. E agora, no lugar santíssimo, há apenas uma coisa. O que há lá? A Arca da Aliança. Nessa Arca da Aliança há apenas uma coisa. A lei dos 10 mandamentos. Vocês leem isso em Êxodo 25 e em outros lugares de Gênesis e Apocalipse. Agora, meus irmãos e irmãs, em Êxodo 25, voltem cerca de 20 a 22, fala sobre como, sob a arca, acima você tem os querubins, e embaixo disso, no propiciatório, e embaixo disso, a lei de Deus. Fala sobre tudo isso. Agora, no meio da lei de Deus, logo antes do 4º mandamento, fala sobre como não devemos nos curvar diante de imagens esculpidas, e diz que ele visitará a iniquidade. Então continua dizendo, até a 3ª e a 4ª geração. Então agora, meus irmãos e irmãs, a 4ª geração é o limite na lei de Deus. E então, quando Jesus entrou no lugar santíssimo, vamos descobrir que o momento de começar a contagem das gerações é quando Jesus entra naquela arca onde está a lei de Deus, no lugar santíssimo. Em que ano ele entrou no lugar santíssimo? Porque isso vai nos ajudar a entender quando ele está se preparando para sair do lugar santíssimo. Ele entrou em 22 de outubro de 1844. Em 22 de outubro de 1844. Há quanto tempo ele está lá? Até 2025? Quanto tempo dura isso? Quando o outono deste ano chegar, serão 181 anos. Isso significa alguma coisa? Significa alguma coisa, irmãos e irmãs. Significa alguma coisa. Este ano 2025 não é um ano comum. Vamos descobrir que algo sobre a 4ª geração acontece em 2025. E vamos ver, e vamos fazer isso juntos. Os escritos dos homens sábios vão nos mostrar que 2025 não é um ano comum. Vamos até ver os escritos do diabo, nos mostrando que 2025 não é um ano comum, por meio das suas sociedades secretas, agências, e o profeta fala sobre isso. Então veremos não apenas isso, porque o diabo sabe que tem pouco tempo. O diabo falou sobre como não vir antes do tempo, mas também veremos que os próprios profetas, porque o diabo não tem conhecimento infinito, veremos que o diabo estudou a Bíblia, veremos que a própria Bíblia confirma que a 4ª geração tem algo a ver com o seu limite em 2025. E então, meus irmãos e irmãs, vamos mostrar que, para entendermos que 2025 não é um ano comum, mesmo antes de chegarmos a 2025, mesmo antes de realmente vermos o Sr. Trump ser reeleito presidente, antes do Papa voltar como em 1888, mesmo antes de vermos o que aconteceu com as políticas de imigração e os terroristas, a guerra civil que está chegando e o que está acontecendo com essas bombas, mesmo antes de tudo isso, poderíamos ter identificado isso com base não na ciência da astronomia, mas na ciência da profecia. Temos uma palavra profética mais segura, meus irmãos e irmãs, na qual fazemos bem em estar atentos, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Escutem-me com muita atenção. Jesus está prestes a voltar. Não nos resta mais muito tempo. Irmãos e irmãs, se alguma vez houve um tempo para nos aproximarmos de Deus e colocarmos nossa família e nossa casa em ordem, é agora. Se alguma vez houve um tempo para reavivamento e reforma em nossa igreja, é agora. Se alguma vez houve um momento para alcançar nossos vizinhos e o mundo ao nosso redor, é agora. Mas não podemos fazer nada até que nos voltemos para Jesus sem demora. O profeta diz em conclusão, em Testemunhos para Ministros, página 118, vocês veem em sua tela.
E diz, os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e em nosso trabalho devemos alertar as pessoas sobre o perigo em questão. Não as entretenha, avisem-as sobre o perigo em questão. E escutem, escutem, nós estamos em apuros. Disseram-nos que vivendo nessas cidades estamos em apuros, temos que sair. Mas nós, irmãos e irmãs, precisamos fazer algo para entender a mensagem, para que possamos entender como ter essa experiência com Jesus antes que seja tarde demais. Ela diz, não deixem de ser tocadas as cenas solenes que a profecia revelou. Se nosso povo estivesse meio acordado, se percebessem a proximidade dos eventos retratados na revelação, uma reforma seria realizada em nossas igrejas e muitos mais acreditariam na mensagem. Não temos tempo a perder. Deus nos chama para vigiarmos as almas, pois elas devem prestar contas. Diz, promova novos princípios. Diz, aglomere-se na verdade clara. E é isso que estamos fazendo agora, aglomerando-se na verdade clara. Mas então ela diz, deixe Daniel falar, deixe a revelação falar e dizer o que é verdade, mas, qualquer que seja a fase do assunto apresentada, exalte Jesus como centro de toda a esperança, a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Escutem-me, não importa quantos erros você cometeu, não importa qual seja a sua condição, a sua família, ou onde você esteja agora enquanto ouve isto, há esperança em Cristo Jesus. Se lhe dermos mais tempo, se estudarmos com Ele, meus irmãos e irmãs, Jesus nos salvará e então nos usará como um instrumento para nos tornarmos um jato de luz para alcançar outros. Vamos orar juntos e pedir que tudo o que fizermos, façamos rapidamente. Vamos nos preparar, nos preparar, nos preparar.